Sétimo episódio da segunda temporada de The Boys. Que episódio foi esse, cara? Eu tô assim, caraca! Sério, eu tô muito impressionado com esse episódio. Eu vou falar muito sobre ele aqui. Foi um episódio literalmente de explodir cabeças e a gente vai chegar nessa cena lá no final, beleza? Então, se inscreve aqui no canal pra receber mais vídeos sobre The Boys, que eu vou estar falando mais sobre a série, mais sobre outros assuntos legais. E vamos falar hoje desse episódio que foi... A gente pode começar falando primeiramente daquela guerra de narrativas ali que a Stormfront junto com o Homelander fazem para manipular a opinião pública, porque o objetivo do episódio é justamente fazer uma audiência para poder julgar os heróis e colocar a VOT em uma situação de aperto. Só que aí é que é engraçado, os heróis eles ficam tentando falar, ah não, mas e você vai realmente deixar os vilões chegarem, invadirem nosso país, porque tem pessoas defendendo eles, e a gente percebe que no dia a dia isso acontece. E como The Boys é uma sátira a diversos aspectos do dia a dia, inclusive políticos, eles brincaram muito com isso, eu achei interessante. A gente tem aqui também o Homelander pressionando ali a Luz Estrela. A Luz Estrela é uma traidora, como eles descobriram a gente ainda não sabe, mas eles descobriram que ela tá agora do lado dos The Boys, eles capturam ela, não é isso? E eu avisei que vai ter spoiler nesse episódio, porque vai ter spoiler pesado aqui, beleza? Eles capturam ela e depois tem aquela luta lá com o Black Noir. A gente percebe que o Black Noir realmente é mais forte que a Luz Estrela. Tem duas coisas muito interessantes, três coisas muito interessantes nessa passagem. Primeiro, a gente tem a questão do fato de que a VOT tem capacidade para barrar os heróis. Então é por isso que o Stan Edgar, ele ficou, ele peitou o Homelander porque ele sabe que existem maneiras de você neutralizar os poderes deles. E a Luz Estrela ela percebeu isso dentro daquela salinha que ela fica lá. A outra coisa interessante é justamente a questão da Maeve, que ela briga com a Helena e agora ela realmente está totalmente contra a VOT e os outros super-heróis. Pelos teasers, a gente sabe que vai ter uma luta dela ali com a Stormfront e tal, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Tem muita gente acreditando que a Maeve vai morrer. Se você acha que a Maeve vai morrer, comenta aqui embaixo. E o Black Noir tem uma fraqueza, digamos, engraçada, por assim dizer. E aí dessa forma a Maeve ajuda a Luz Estrela a fugir, mas ela ainda não quer se unir. Mas aí é que é engraçado, gente, mas cadê as câmeras dessa VOT? Cadê o Black Noir puto da vida? Será que ele ficou internado depois daquela situação ali? A gente vai descobrir isso ainda. A outra coisa interessante tem justamente a ver com o Facho de Luz, que ele meio que iria se aliar aos heróis, e tava lá vendo filme pornô, naquela nojeira toda, mas depois ele mesmo se queima na sala da VOT para provar pro pai dele que ele era digno. Eu não entendi direito essa passagem. O que você acha? Comenta aqui embaixo. E aí ele se queima ali na frente do rio justamente para prejudicar os The Boys, porque isso prova que ele não estava querendo ajudar coisíssima nenhuma, e ele não estava querendo redenção coisíssima nenhuma, e ele era justamente um pau no... E aqui a gente tem justamente a ascensão de um outro plot muito interessante, que ele veio meio de lado, assim, principalmente na questão ali do profundo, né? Igreja do coletivo. A gente tem toda a trama em volta da fresca, do porquê que a fresca circula daquele modo. Existem teorias, se você quer que eu fale sobre a questão da teoria da fresca, da igreja do coletivo, comenta aqui embaixo, porque tem algumas outras teorias interessantes. Não sou tão bom de teoria, mas lendo ali na internet, eu consegui entender e faz muito sentido, é bem interessante. E a gente sabe agora que o Alamo, ele tá com planos e... é bem provável que o objetivo dele seja justamente ter uma equipe de super-heróis que vai superar e substituir os 7. Agora que a gente sabe que os 7 estão completamente quebrados, que os 7 já não são mais 7, né? Que a gente tem basicamente a Tempesta, o Black Noir e o Homelander juntos, e Maeve já não está mais fazendo parte, o E-Train já não está mais fazendo parte. E dessa forma o Alamo ele está recrutando outros membros do The Seven, e é provável que ele tenha outros heróis aí que ainda não apareceram, mas que vão aparecer. E o grande vilão da terceira temporada é bem provável que vai ser essa igreja do coletivo. E a gente percebe que eles também fazem manipulação ali da imagem pública, porque foi descoberto que o arqueiro ele estava fazendo vídeos pornográficos com o namorado dele e tal, e aí o cara já cortou os embalos, porque a gente sabe que geralmente igrejas querem evitar esse tipo de escândalo, né? Então a gente sabe que eles fazem a mesma manipulação de imagem da opinião pública que a VOT, ou seja, tudo farinha do mesmo saco. E aí beleza, a gente tem toda uma construção do episódio para nos levar a essa audiência. Então tudo que envolve o Billy Bruto, que o Billy Bruto foi lá falar com a mãe dele, mas depois ele foi falar com o Vogabond. A Coronel Mallory e o Leitinho também vão fazer isso, tentam convencer, mas o Billy Bruto utiliza o convencimento no jutsu. Lembra do Naruto, quando o Naruto utilizava o convencimento no jutsu para... né? Tipo assim, não, o vilão não quer ceder, então deixa ele lá fazer um convencimento no jutsu. Utilizando novamente um argumento fraco, acho que a série às vezes ela peca um pouco nisso, de utilizar argumentos fracos demais para justificar coisas injustificáveis. E o Billy Bruto faz uma chantagemzinha meia boca. Sério que um cara bilionário daquele não vai ter guardas, não vai ter ninguém para proteger ele, não vai ter um guarda-costas?
Entende? Então assim, a gente deixa passar para a questão da construção do episódio que precisa acontecer, até porque o final vai meio que jogar tudo pro alto, assim. E o passado do Billy Bruto, só para correr assim, mais ou menos, a gente sabe agora que realmente o plot vai se tornar mais importante, porque eles falaram do irmão dele novamente, falou como o pai dele era cuzão, e falou diversas outras coisas que vão se tornar relevantes e mostra um pouco das características psicológicas do personagem, do porquê que ele é tão bruto, tão durão, sabe? É justamente porque o pai dele o criou dessa forma, com esse objetivo. E a gente até consegue meio que fazer um paralelo ali da criação do Billy Bruto com a criação do Homelander, do porquê que os dois são tão cuzões, né? Cada um ali dentro das suas proporções. Só que beleza, o episódio te faz entender, ah não, agora a Vought vai se ferrar, porque o Vagabond, ele chegou lá para poder expor pro mundo tudo o que é a real, a verdade total das coisas, mas, não, The Boys não dá mole no serviço. Simplesmente um plot twist cabuloso ali no final da audiência, explodindo a cabeça de todo mundo, rodou uma galera, Shockwave rodou também, lembra do Shockwave, o velocista de laranja e tal, rodou todo mundo e todo mundo ficou assustado assim, até os super-heróis, até Tempesta, Homelander, todo mundo, what? E aí, o que tá acontecendo, meu amigo? Porque a gente ainda não sabe quem que causou isso. Aí tem algumas pessoas que vão falar assim, ah não, foi a Cindy. Cara, não foi a Cindy. Presta atenção, o poder da Cindy, se você analisar lá no episódio 6, como é que ele funciona? Ela causa uma supressão na pessoa, uma supressão mesmo, ela causa uma pressão tão poderosa que blum, explode, mas parece que é uma supressão de fora pra dentro, entende? Ele estoura. Enquanto que esse poder é justamente um poder de explodir cabeças. Se você for voltar lá no primeiro episódio da segunda temporada, a Rainey, ela morre dessa forma, só que ela não necessariamente explode por uma pressão. É a cabeça dela que estoura. É uma coisa diferente, sabe? A Cindy, ela precisa estar olhando pro alvo, ela precisa estar sabendo onde o alvo dela tá pra ela poder conseguir lançar o poder. Esse cara não. Esse cara ou essa pessoa que explode poderes, explode cabeças, não. Tem uma teoria que é chamada teoria da mosca, que tem umas moscas que vão aparecendo em cena, que dá pra você ouvir o zumbido, é uma coisa bem rápida assim. Você fala, gente, pra que isso? É a série colocando foreshadowing, que isso vai ser utilizado ainda. Se vocês quiserem que eu fale sobre essa teoria, comenta aqui embaixo, porque esse vídeo eu não tenho como falar sobre ela agora. Mas tem um pouco a ver ali com a Tempesta, a Igreja do Coletivo. A Vought, ela sairia altamente prejudicada nessa história. Pode ser que alguma pessoa tenha justamente essa capacidade de explodir cabeças e vai utilizar isso como uma chantagem para poder pressionar a Vought, fazer alguma coisa que eles querem, porque o segredo deles iria ser revelado se o Vagabond falasse, e a gente termina o episódio simplesmente em choque. E é isso, eu gostaria de saber a sua opinião. Você gostou desse vídeo? Comenta aqui embaixo. Você acha que eu sou bom em analisar The Boys? Não sou tão bom em análise assim, mas a gente tenta, na verdade. Eu quero saber o que você achou do episódio e desse vídeo também. Se inscreve aqui no canal para ter mais vídeos sobre The Boys, beleza? E é isso, muito obrigado, até o próximo vídeo. Tchau. Ah, e não se esquece de deixar o seu like nesse vídeo, beleza? Deixa o seu like aí e já compartilha com todo mundo, ok?